O som ensurdecedor das explosões ecoou pela paisagem montanhosa do norte da Itália, enquanto o B-25 da Força Aérea Brasileira se afastava da ponte destruída. No cockpit, o comandante Alvim sentiu o coração acelerar como nunca antes. Uma mistura de alívio e pavor dominava seu peito. A missão estava cumprida, mas a situação rapidamente se tornava crítica. Ele olhou para o painel e percebeu o trem de pouso travado. Algo estava prestes a mudar, e a tensão no ar era palpável. Diante do horizonte, um céu azul se estendia, mas o cheiro de fumaça e pólvora ainda impregnava o ambiente. Alvim sabia que o retorno seguro agora dependia de uma decisão drástica. Meses antes, a guerra tomava conta do mundo e o avanço das tropas aliadas na Itália era crucial. Desde o início de 1945, Alvim se preparava para uma série de missões que testariam não apenas a habilidade técnica de sua equipe, mas também a coragem e a determinação do Brasil em apoiar os aliados. Em sua base, as manhãs eram ocupadas com treinos intensos, enquanto as noites traziam a ansiedade do desconhecido. Ele e seus homens se tornaram uma verdadeira família, unidos pela mesma causa. Cada um deles carregava o peso da responsabilidade em suas costas, e as cartas que trocavam entre si estavam sempre carregadas de esperança e humor, um alívio temporário em meio ao caos da guerra. Naquela manhã fatídica, a missão era clara: atacar uma ponte que os alemães utilizavam para reabastecimento. O risco era alto, mas a recompensa imensurável. Alvim respirou fundo, lembrando das palavras de encorajamento do capitão, que sempre dizia que o sucesso reside na união e na coragem. Quando avistou a ponte do cockpit, seu coração disparou. O plano era audacioso, mas eles tinham a determinação necessária. No entanto, após o ataque, a realidade se impôs. A ponte foi pulverizada, mas a dificuldade estava apenas começando. O coração de Alvim afundou ao perceber que o trem de pouso não respondia. A adrenalina tomou conta. A liberdade de manobrar o avião estava sendo ameaçada por um erro mecânico. Enquanto observava o painel sem respostas, Alvim começou a processar a situação. As possibilidades se esbarravam umas nas outras. Como pousar sem rodas? O que significaria para sua tripulação? O peso da responsabilidade pesava em sua mente. Com um único comando, ele decidiu esvaziar o combustível e preparar o pouso de barriga. A ideia de arriscar a vida dos homens que confiavam nele era insuportável, mas a determinação de salvar a tripulação prevaleceu. Quando finalmente se aproximou do solo, o avião rasgou o ar pesado e, ao tocar a terra, uma explosão de faíscas e metal foi desencadeada. O impacto foi brutal, mas o B-25 escorregou com uma precisão quase sobrenatural. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor, como se o tempo tivesse parado. Os homens respiraram aliviados, cada um refletindo sobre a fragilidade da vida e da sorte que tiveram. Alvim, deitado sobre a grama, sentiu uma onda de gratidão. Ali, ele percebeu que a verdadeira vitória não era apenas na destruição da ponte, mas na salvação de seus homens. Eles haviam enfrentado o impossível e saído vitoriosos, e o peso que ele carregava se transformou em um reconhecimento profundo do sacrifício material em troca de vidas humanas. O evento não apenas interrompeu o avanço inimigo por dias, mas também ofereceu uma nova perspectiva sobre a guerra. Alvim começou a pensar no que aquela missão significaria para o futuro. Ao relembrar o momento do pouso, ele percebeu que o sacrifício não se limitava apenas a um avião danificado, mas a uma oportunidade de refletir sobre a camaradagem e a união que sustentavam a luta. O que antes parecia um simples ataque se tornara um símbolo de resistência e determinação. Meses antes daquela missão fatídica, em janeiro de 1945, a guerra já havia se transformado em uma presença constante na vida de Alvim e de seus homens. O fronte na Itália era um caldeirão em ebulição,
e a luta pela liberdade parecia uma jornada interminável. O planejamento de cada operação envolvia não apenas estratégias militares, mas também uma forte dose de coragem e determinação. A base da Força Aérea Brasileira estava localizada em um campo de pouso improvisado, cercado por montanhas cobertas de neve. As manhãs começavam com o som dos motores dos aviões, enquanto os homens realizavam manutenções e ensaios meticulosos. Alvin, um piloto experiente, liderava sua equipe com firmeza e empatia. Ele acreditava que cada missão era um reflexo da solidariedade que existia entre eles. Em meio ao caos, ele se esforçava para manter o moral alto, criando um ambiente de camaradagem que amenizava o peso da guerra. As cartas que enviavam para casa eram repletas de relatos sobre seus dias, entrelaçados com sonhos de um futuro em paz. Os homens compartilhavam risadas e esperanças, muitas vezes desafiando o desespero que se aproximava. Alvin guardava cada carta como um tesouro, um lembrete do que estavam protegendo. Ele sabia que cada palavra escrita era uma promessa de que voltariam para aqueles que amavam. O treinamento era árduo e incessante. Durante as noites quentes, os pilotos se reuniam em torno de uma fogueira, discutindo táticas e compartilhando histórias. Alvin frequentemente contava sobre seu primeiro voo, quando tudo parecia tão simples. Ele falava sobre como o céu azul o atraía, a sensação de liberdade que o voo proporcionava. Mas agora, a liberdade tinha um novo significado, impregnada de responsabilidade e sacrifício. A operação para destruir a ponte era um ponto crítico. Alvin sabia que os alemães a utilizavam para reabastecimento, e sua destruição poderia retardar o avanço inimigo. No entanto, a missão também vinha acompanhada de um aperto no estômago, uma consciência aguda dos riscos envolvidos. Ele se lembrava das palavras do capitão, que sempre enfatizava que o sucesso de uma missão residia na união e na coragem. Aquela frase ecoava em sua mente como um mantra, encorajando-o a manter a fé em sua equipe. O dia do ataque chegou, e a adrenalina tomou conta de todos. O B-25 estava preparado, e o céu estava claro, proporcionando condições ideais para a missão. Alvin e seus homens passaram por um breve briefing, onde revisaram os detalhes da operação. O clima estava tenso, mas a determinação nos rostos de seus companheiros era palpável. Eles sabiam que aquilo era mais do que uma simples missão. Era uma demonstração do compromisso do Brasil com os aliados e um passo em direção à liberdade. O avião decolou e a paisagem da Itália se desenrolou abaixo deles. Alvin sentiu a energia da equipe pulsando, cada um contribuindo com suas habilidades para o sucesso da missão. Eles voaram sobre vales e montanhas, contemplando a beleza do mundo, mesmo em meio ao horror da guerra. A ponte apareceu ao longe, um alvo claro em meio à confusão. O ataque foi rápido e preciso, mas a realidade da guerra logo se impôs. A ponte foi pulverizada, mas após o sucesso inicial, veio o susto da falha técnica. O trem de pouso travado se tornou um símbolo do peso do destino que recaiu sobre Alvin. Em um instante, a vitória transformou-se em uma luta pela sobrevivência. Ele estava prestes a enfrentar a verdade crua e dolorosa de que as consequências de suas ações eram mais complexas do que qualquer um poderia imaginar. As vidas de seus homens estavam em suas mãos, e a pressão de liderar se tornava mais intensa a cada segundo. O avião rasgou o ar pesado, enquanto Alvin tentava manter a calma em meio ao caos. A ponte, agora uma pilha de escombros fumegantes, deixava para trás a marca de seu ataque, mas o verdadeiro desafio estava apenas começando. Com o trem de pouso travado, a sensação de impotência se instalava em seus ombros. Ele olhou rapidamente para os rostos de sua tripulação, que refletiam uma mistura de expectativa e apreensão. As instruções de segurança ecoavam em sua mente, mas a realidade do momento exigia uma resposta rápida.
Alvin sentiu o suor escorrendo pela testa enquanto sua mente trabalhava freneticamente. O som do motor rugindo e o cheiro de combustível queimado eram constantes lembretes da fragilidade daquela situação. Nós podemos fazer isso, pensou, tentando infundir coragem nas suas palavras silenciosas. A adrenalina invadia seu corpo e a determinação crescia a cada segundo. No instante em que tudo parecia se desacelerar, o horizonte azul se transformou em um mar de incerteza. Com o painel piscando em alerta, ele sabia que precisaria realizar um pouso de barriga, um ato arriscado que exigiria precisão e controle. "Preparem-se para a aterrissagem", gritou Alvin, sua voz firme, embora seu interior estivesse em tumulto. Ele sentiu os olhares de seus homens, que confiavam nele, e isso trouxe um sopro de alívio. O instinto de proteger aqueles que estavam sob sua responsabilidade prevaleceu. Com uma respiração profunda, Alvin ajustou a posição do avião. O som do vento cortando as laterais da fuselagem era ensurdecedor, mas ele se focou no que estava à sua frente. O campo se aproximava rapidamente e cada segundo contava. Lembrando-se das palavras do capitão, que sempre dizia que o sucesso residia na coragem de enfrentar o desconhecido, Alvin se preparou para o impacto. Quando os pneus finalmente tocaram o chão, a sensação foi como um soco no estômago. O B-25 deslizou, faíscas voando em todas as direções. O impacto foi brutal, e um grito involuntário escapou dos lábios de um dos tripulantes. O avião sacolejou, mas Alvin manteve o controle, empurrando a alavanca para frente, tentando desacelerar o máximo possível. O chão escorregadio parecia uma armadilha, mas a esperança era a única coisa que ele carregava. Finalmente, o avião parou, e um silêncio profundo tomou conta do ambiente. O estrondo das explosões e os gritos deram lugar a um suspiro coletivo de alívio. Alvin sentiu as pernas tremendo, mas um sorriso involuntário surgiu em seu rosto. Olhando para seus homens, viu a gratidão refletida em seus olhos, o peso do medo sendo substituído por um sentimento de vitória. "Estamos vivos!" exclamou Alvin, sem conseguir conter a emoção. Os homens se abraçaram, celebrando o fato de que, apesar de tudo, haviam sobrevivido. Aquela não era apenas uma missão cumprida. Era uma prova de que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio que a guerra lhes impusesse. Enquanto a poeira assentava e a adrenalina diminuía, Alvin percebeu que a missão se tornara um marco em suas vidas. O que começou como um simples ataque transformou-se em uma experiência que moldaria suas almas, reforçando os laços de camaradagem e a força de sua união em tempos de adversidade. Ele começou a planejar o próximo passo, sabendo que aquela vitória, embora significativa, era apenas o começo de um caminho ainda mais desafiador. Enquanto observava o horizonte, Alvin começou a pensar nas implicações daquela missão. O pouso de barriga, que havia sido um ato de desespero, agora representava um novo capítulo na história de sua equipe. A ponte destruída não era apenas um alvo cumprido, era um símbolo do que poderiam alcançar juntos, mesmo nas circunstâncias mais adversas. O vento fresco que soprava sobre o campo trazia consigo o cheiro de terra molhada e fumaça, um lembrete constante dos riscos que enfrentavam. Os homens começaram a se organizar após a aterrissagem. Alvin os observou, notando como estavam unidos no momento. A camaradagem que havia se formado entre eles era palpável, e ele sentiu uma onda de gratidão por cada um. Eles não eram apenas soldados, eram irmãos, lutando por um ideal maior. A missão tinha revelado não apenas suas habilidades técnicas, mas também sua coragem e determinação inabaláveis. Enquanto caminhava pelo campo, Alvin refletiu sobre o que aquela vitória significava estrategicamente. A destruição da ponte interrompera temporariamente o avanço inimigo, mas ele sabia que a guerra era uma luta contínua.
A vitória momentânea não garantia que a luta estivesse acabada. A preocupação com as próximas etapas se instalava em sua mente, e ele começou a traçar planos para o que estava por vir. O impacto de suas ações reverberaria em suas próximas missões, e ele precisava garantir que a equipe estivesse preparada. Nos dias seguintes, a notícia sobre o B-25 que aterrissou sem rodas se espalhou rapidamente entre as tropas aliadas. A história se transformou em uma lenda inspiradora e Alvin se viu na posição de líder. Alguém que representava a esperança e a coragem em tempos de incerteza. Cada encontro com outros soldados trazia novas histórias sobre a bravura da tripulação, e isso elevava ainda mais a moral da equipe. Alvin percebeu que suas ações tinham um peso maior do que poderia imaginar. Enquanto caminhava pelos acampamentos, sentiu a energia vibrante das histórias que estavam sendo compartilhadas. A resistência dos soldados estava se fortalecendo, e a determinação de todos se tornava uma força coletiva. Ele se lembrava de como, nas noites frias, eles costumavam se reunir em torno de uma fogueira, compartilhando sonhos e esperanças. Agora, aquelas esperanças estavam se materializando em um sentido renovado de propósito. Contudo, as tensões também começaram a surgir. A realidade da guerra não permitia espaço para complacência. Entre as tropas, mal-entendidos e ressentimentos começaram a aparecer. As diferenças culturais se tornaram mais evidentes e as pressões para continuar avançando geravam debates acalorados. Alvin percebeu que sua posição como líder exigia mais do que coragem. Ele precisava ser um mediador, alguém que pudesse unir as vozes diferentes em um único objetivo. Enquanto a luta pela liberdade continuava, o peso da responsabilidade se intensificava. Alvin refletiu sobre as vidas que estavam em jogo e as perdas que poderiam ser inevitáveis. Ele sabia que a guerra era impiedosa e as consequências de suas decisões poderiam ser devastadoras. Cada soldado sob seu comando tinha uma vida, uma família, um sonho para retornar. A presença constante de sacrifício e dor permeava suas reflexões. Alvin não poderia ignorar a dureza da realidade, mas também não queria que a esperança se apagasse. Ele precisava encontrar um equilíbrio, um espaço onde a coragem e a fragilidade da vida pudessem coexistir. Em seus momentos de solidão, ele se lembrava da ponte destruída. O que deveria ser um símbolo de destruição, agora representava uma oportunidade de reconstrução, de reafirmar laços e fortalecer o espírito de sua equipe. Essa missão não era o fim, mas um novo começo. E com essa convicção, ele se preparou para o que ainda estava por vir. A guerra exigiria deles tudo o que tinham, mas juntos estavam prontos para enfrentar qualquer desafio. Nos dias que se seguiram à aterrissagem do B-25, a atmosfera na base da Força Aérea Brasileira estava carregada de um novo vigor. A história da missão de Alvin e sua equipe havia se espalhado rapidamente entre as tropas aliadas, e o clima de camaradagem estava em alta. Alvin, agora visto como um símbolo de coragem, começou a receber visitas de outros soldados, todos curiosos para ouvir mais sobre o ataque à ponte e o pouso dramático. Uma manhã, enquanto caminhava pelo acampamento, ele se deparou com um grupo de jovens aviadores que o aguardava. Com rostos iluminados pela esperança, eles se aproximaram com a mesma admiração que se teria por um herói. Comandante Alvin, nós ouvimos sobre o que aconteceu. Poderia nos contar mais sobre a missão? Um deles perguntou, com os olhos brilhando de excitação. Alvin sorriu, sentindo-se um tanto lisonjeado, mas também ciente da responsabilidade que isso implicava. Claro, meninos, mas não se esqueçam de que a bravura não vem da ausência do medo, mas sim da decisão de enfrentá-lo,
disse ele, lembrando-se de suas próprias inseguranças durante o voo. Os jovens ouviram atentamente, enquanto Alvin falava sobre os desafios da missão, a importância da união e da confiança em cada membro da equipe. Ao final de sua narrativa, ele viu a determinação refletida nos rostos dos jovens, que estavam agora mais motivados do que nunca a se tornarem grandes pilotos. Entretanto, a realidade da guerra era implacável. As tensões entre diferentes grupos de soldados começaram a se intensificar. Durante uma noite, Alvin participou de uma reunião entre líderes de várias tropas. Havia um ressentimento palpável no ar. Alguns soldados das tropas aliadas estavam preocupados com a crescente influência da Força Aérea Brasileira, temendo que suas contribuições estivessem sendo minimizadas. Alvin, agora um líder respeitado, sentiu a necessidade de agir. Precisamos nos unir. Nossas diferenças não são obstáculos, mas sim oportunidades para fortalecer nossa luta. Alvin falou com firmeza. Ele sabia que cada um, trazendo suas experiências, poderia criar uma força mais coesa. A conversa, embora tensa, começou a abrir espaço para um entendimento mútuo. Com o tempo, as vozes se acalmaram e as rivalidades começaram a diminuir, enquanto todos se uniam em torno do objetivo comum de derrotar o inimigo. Após essa reunião, Alvin decidiu organizar um evento de confraternização, onde todas as tropas poderiam compartilhar suas histórias e experiências. Ele queria unir os soldados, não apenas da Força Aérea Brasileira, mas de todas as divisões. A noite prometia ser uma mistura de risadas, música e fortalecimento de laços. Quando o dia chegou, o campo de pouso foi iluminado por tochas e o cheiro de carne assada envolveu o ar. Os soldados se reuniram ao redor da fogueira, alguns contando piadas, outros compartilhando seus medos e esperanças. Alvin observou enquanto a tensão entre as tropas se dissipava, substituída por um senso renovado de unidade. Ele se lembrou de suas próprias experiências, de como havia aprendido a encontrar força na diversidade. Lutamos por um futuro melhor, um futuro que não será construído por um único grupo, mas por todos nós juntos, ele disse, levantando um copo de brinde. O eco de suas palavras ressoou como um pacto coletivo entre os soldados, um compromisso de lutar pelo que acreditavam. A noite terminou com risos e canções, e Alvin sentiu que naquele momento eles eram mais do que apenas soldados. Eram uma família. Ao final do evento, Alvin percebeu que essa união recém-formada era uma força poderosa que poderia impactar o resultado da guerra. Ele começou a planejar as próximas etapas de sua missão, ciente de que a verdadeira vitória não estava apenas nas batalhas vencidas, mas na solidariedade e no apoio mútuo que havia cultivado entre as tropas. A jornada à frente seria longa e desafiadora, mas ele sabia que juntos estavam prontos para enfrentar qualquer adversidade. À medida que as semanas se desenrolavam, a moral das tropas aliadas estava elevada, mas a tensão persistia. Alvin notou que, apesar da camaradagem que haviam cultivado, as dificuldades logísticas e as divergências de opinião começaram a criar fissuras na união recém-formada. A pressão para avançar e cumprir as metas estabelecidas pelos comandantes superiores era constante, despertando frustração entre os soldados. Durante uma manhã, enquanto discutia estratégias com sua equipe, percebeu que alguns homens estavam desmotivados. Sentiam-se subestimados e acreditavam que suas contribuições não eram reconhecidas. O clima estava carregado e o descontentamento começou a se espalhar. Alvin não podia ignorar isso. A guerra era uma luta tanto no campo quanto pela moral dos homens. Precisamos ser mais transparentes, decidiu, reunindo sua equipe. Ele queria que todos se sentissem ouvidos. Entendo que as tensões estão altas. Todos queremos vencer, mas precisamos encontrar um meio de trabalhar juntos.
Ele incentivou um diálogo aberto e os soldados começaram a expressar suas preocupações. As vozes que antes se sentiam reprimidas agora eram ouvidas, trazendo alívio. Contudo, os desafios logísticos ainda pairavam sobre eles. Os suprimentos estavam se esgotando e a luta contra o inimigo era apenas uma parte da batalha. Precisamos de um planejamento melhor para garantir que nossos homens tenham o que precisam para lutar e sobreviver, disse Alvin. A colaboração entre as diferentes unidades tornou-se prioridade. Ele organizou reuniões regulares entre os líderes de todas as tropas, onde as dificuldades logísticas e as diferenças culturais começaram a ser discutidas. Em uma dessas reuniões, um soldado da divisão de infantaria levantou a mão. Comandante, estamos enfrentando dificuldades em nossa linha de suprimentos. Se pudermos trabalhar juntos, podemos criar um plano de defesa que nos permita manter nossas operações e proteger nossos homens. A ideia ganhou apoio e a conversa rapidamente se transformou em um plano de ação. Com a nova estratégia em mente, Alvin e sua equipe dedicaram-se a implementar um sistema de comunicação e distribuição mais eficiente. A cada passo, notaram os efeitos positivos do trabalho colaborativo. A moral, antes abalada, estava agora em alta e a determinação resplandecia nos rostos de todos. Contudo, a guerra não dava trégua. Em uma manhã clara, Alvin recebeu notícias de que um ataque inimigo estava previsto para ocorrer na próxima semana. A urgência exigia um plano rápido. Alvin sentiu a pressão aumentar, mas viu a resiliência da equipe. Juntos, começaram a se preparar para o desafio que se aproximava. Lutamos juntos e juntos enfrentaremos o que vier, proclamou Alvin, ecoando a determinação que havia se desenvolvido entre eles. Embora os desafios fossem muitos, ele acreditava que com solidariedade e coragem poderiam superar qualquer adversidade que surgisse em seu caminho. Enquanto Alvin se preparava para a iminente ofensiva inimiga, ele sentiu a pressão do peso da responsabilidade recair sobre seus ombros. O tempo passava rapidamente e cada segundo contava. Ele sabia que a vitória na próxima batalha não apenas garantiria a segurança de seus homens, mas também solidificaria a unidade que havia trabalhado tão arduamente para construir. Nos dias que antecederam o ataque, Alvin intensificou os treinamentos e as reuniões com seus homens. Ele enfatizava a necessidade de comunicação clara durante o combate e a importância de cada um saber exatamente o que fazer. Estamos juntos nisso e cada um de vocês é vital para o sucesso dessa missão. Ele repetia, observando os rostos determinados de seus homens. A confiança crescia e a sensação de camaradagem se tornava cada vez mais forte. Finalmente, o dia da batalha chegou. O céu estava sombrio, como se o próprio universo estivesse ciente da gravidade do que estava por vir. Alvin reuniu sua equipe e a tensão era palpável. Lutamos por um futuro melhor, por nossas famílias e por aqueles que não podem lutar. Hoje, somos a linha de frente da esperança, disse ele, sua voz firme ecoando na mente de cada soldado. Quando as primeiras explosões soaram ao longe, Alvin sentiu um misto de adrenalina e medo. A batalha começou e os sons do combate se tornaram um rugido ensurdecedor. As ordens eram gritas entre os soldados enquanto os aviões da Força Aérea Brasileira sobrevoavam, lançando bombas sobre as posições inimigas. O ar estava cheio de fumaça e o cheiro de pólvora era inconfundível. Alvin liderou sua equipe com bravura, movendo-se entre as linhas, encorajando seus homens e oferecendo apoio onde necessário. Ele viu um soldado caído, um jovem que havia se juntado à equipe há poucos meses. O coração de Alvin apertou ao perceber que a batalha não era apenas uma luta por território, mas também uma luta pela vida e pela dignidade. Ele se agachou ao lado do jovem, que gemia de dor. Fique comigo. Estou aqui. Você vai sair dessa.
ele disse, segurando a mão do soldado enquanto os médicos se aproximavam. A batalha continuou e Alvin sentiu o peso da perda à medida que mais soldados caíam. Cada vida perdida era uma ferida profunda em seu coração, mas ele sabia que deveria manter a cabeça erguida. Ele se lembrava das palavras que havia compartilhado com seus homens. A verdadeira vitória não está apenas em derrotar o inimigo, mas em manter a esperança viva em nossos corações. Quando a poeira começou a assentar, Alvin viu que a linha inimiga estava se quebrando. Com um último esforço, sua equipe avançou, empurrando os inimigos para trás. A vitória estava ao seu alcance, mas os custos foram altos. Quando o combate finalmente cessou, ele olhou ao redor, observando o campo de batalha. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Alvin sabia que muitos de seus homens haviam se sacrificado. Ao olhar para os rostos cansados, mas determinados, ele percebeu que, apesar da dor, a unidade que haviam construído agora era uma força indestrutível. Fomos forjados na adversidade e juntos somos mais fortes, ele declarou, sua voz ecoando pela linha. Com o peso da batalha ainda fresco em sua mente, Alvin começou a planejar os próximos passos. A guerra estava longe de acabar, e ele sabia que o caminho à frente seria repleto de desafios e sacrifícios. Mas, ao olhar para sua equipe, ele viu não apenas soldados, mas irmãos prontos para lutar juntos por um futuro melhor. Cada um deles carregava a memória dos que haviam caído, e essa lembrança se tornaria a força motriz de sua luta. O legado daquela batalha não seria apenas de dor, mas de esperança e união, impulsionando-os em direção a um novo amanhecer.